Imagine um mundo onde as criaturas mais bizarras e perigosas são cuidadosamente mantidas longe de nós. Entidades que desafiam nossa compreensão do universo, que representam ameaças tão intensas que existe uma organização inteira dedicada a contê-las, a Fundação SCP. Operando nas sombras, longe dos olhos do público, a Fundação SCP garante que essas anomalias, conhecidas como SCPs, permaneçam ocultas. Mas, e se esses monstros escapassem? Que horrores seriam libertados sobre a humanidade? Hoje, vamos mergulhar no lado obscuro da Fundação SCP e conhecer os 10 SCPs mais perigosos do mundo. Preparem-se, pois vamos entrar em um universo onde o impossível não apenas existe, mas está sempre pronto para escapar. Nossa jornada macabra começa com SCP-682, o réptil indestrutível. Imagine um ser colossal, reptiliano, com um ódio insaciável por toda a vida. SCP-682 é uma máquina de destruição implacável e aparentemente imortal. A Fundação SCP mantém esse monstro confinado em uma cela especialmente projetada. Mas SCP-682 já escapou diversas vezes, espalhando terror e caos. Sua capacidade regenerativa absurda o torna verdadeiramente aterrorizante. A Fundação já tentou de tudo para eliminá-lo, mas nada parece funcionar. Se você busca uma criatura que evoca o medo primal, precisa conhecer SCP-096, o Homem Chorão. Imagine uma figura esguia, frágil, quase inofensiva, seus braços longos e desproporcionais, sua pele pálida e sem pelos. Mas não se deixe enganar por sua aparência melancólica, pois a verdadeira ameaça de SCP-096 reside em seu rosto. Qualquer pessoa que olhar diretamente para o rosto de SCP-096 irá te encontrar, e quando ele te encontrar, adentrando as profundezas do horror, encontramos SCP-106, uma entidade conhecida como o Velho. Imagine um ser humanoide decrépito, em avançado estado de decomposição, exalando um odor fétido de morte e decadência. Sua pele, putrefacta e esverdeada, mal consegue conter seus ossos à mostra. Mas não se engane pela aparência frágil de SCP-106, pois ele possui uma força descomunal e habilidades que desafiam as leis da física. Ele pode atravessar paredes como se fossem fumaça, teletransportar a si mesmo e suas vítimas para uma dimensão de puro terror. É nesse lugar, um reflexo distorcido e macabro da realidade, que SCP-106 leva suas vítimas para torturá-las física e psicologicamente, se alimentando de seu desespero como um vampiro se alimenta de sangue. Prepare-se para conhecer SCP-173, a estátua assassina, uma entidade que transforma o simples ato de piscar em uma roleta russa mortal. Imagine uma escultura humanoide feita de concreto e vergalhões, com um rosto grotesco e perturbador pintado em tinta spray. À primeira vista, SCP-173 parece inerte, inofensiva. Mas essa é a armadilha que a torna tão letal. SCP-173 é incapaz de se mover enquanto estiver sendo observada diretamente. Mas basta um piscar de olhos, uma fração de segundo de distração, para que ela se mova com uma velocidade assustadora. E quando SCP-173 se move, é com uma fúria brutal e implacável, atacando suas vítimas com uma força descomunal, quebrando ossos e esmagando crânios como se fossem cascas de ovos. Adentrando um reino de horror médico, encontramos SCP-049, conhecido como o Doutor Peste. Imagine um médico da época da Peste Negra, com seu traje escuro, máscara com bico de pássaro e um olhar penetrante que parece enxergar a alma. SCP-049 acredita estar em uma missão sagrada para curar a humanidade de uma grande peste, mas sua cura é mais aterrorizante que a própria doença.
com um simples toque, SCP-049 pode drenar a energia vital de suas vítimas, transformando-as em cadáveres reanimados. Essas criaturas, conhecidas como instâncias de 049-2, são marionetes sem alma controladas por SCP-049, cascas vazias que vagam pela Terra cumprindo as ordens de seu mestre. Envolto em mistério e especulação, chegamos a SCP-001, uma entidade tão poderosa, tão fundamental para a própria existência da Fundação SCP, que sua verdadeira natureza permanece um segredo guardado a 7 chaves. Existem diversos relatos sobre a verdadeira identidade de SCP-001, cada um mais bizarro e aterrorizante que o anterior, mas um dos relatos mais perturbadores o descreve como o Guardião do Portal, uma figura angelical de beleza inimaginável, armada com uma espada flamejante que corta a própria realidade. Segundo esse relato, SCP-001 reside em um jardim paradisíaco, inacessível aos olhos mortais, como o Jardim do Éden antes da queda. Esse jardim seria um portal para outro plano de existência, um lugar de poder inimaginável e horror cósmico. Nas profundezas oceânicas, onde a luz do Sol jamais alcança, reside SCP-3000, uma entidade colossal conhecida como a Enguia da Anomalia. Imagine uma criatura marinha de proporções épicas, com um corpo serpentiforme que se estende por quilômetros, seus olhos negros e vazios observando tudo com uma frieza ancestral, como se estivesse olhando através do próprio tempo. SCP-3000 exala uma substância amnésica poderosa, que afeta a mente de qualquer ser humano que se aproxime. Mergulhadores que se aventuram em suas profundezas relatam visões perturbadoras, alucinações vívidas e uma sensação avassaladora de insignificância diante da vastidão cósmica, como se estivessem diante de um deus adormecido. A Fundação teme que SCP-3000 esteja, de alguma forma, manipulando a humanidade através da amnésia, apagando memórias e moldando a história a seu bel prazer. Preparem-se para encarar SCP-610, uma entidade que transforma a carne em um pesadelo grotesco, uma praga que consome tudo em seu caminho, a carne que odeia. Imagine uma infecção que transforma a carne humana em um tumor pulsante, pulsando com uma vitalidade doentia, se espalhando como um rastilho de pólvora por tudo o que toca. A Fundação SCP luta para conter SCP-610, utilizando armas incendiárias e bombas de napalm. E se eu te dissesse que existe um SCP tão insidioso, tão estranho à nossa compreensão, que o simples ato de observá-lo o apaga de sua memória? Prepare-se para conhecer SCP-055, o objeto que não pode ser lembrado. SCP-055 desafia nossa capacidade de percepção e memória. Ninguém consegue se lembrar de sua forma, cor, tamanho ou qualquer outra característica. É como se ele existisse em um buraco negro de informação, apagando qualquer traço de sua presença em nossas mentes, como uma gota d'água no oceano da memória. A Fundação SCP só sabe da existência de SCP-055 por causa dos registros meticulosos e protocolos de segurança rigorosos. Sua mera presença é um paradoxo, um enigma que desafia a própria lógica. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo lado obscuro da Fundação SCP, com uma entidade tão aterrorizante, tão poderosa, que sua mera existência é capaz de levar a humanidade à extinção. Apresento a vocês SCP-2317, o Devorador de Mundos. SCP-2317 está aprisionado em uma dimensão paralela, contido por uma série de 7 portais fortificados. Cada portal é protegido por rituais ancestrais e sistemas de segurança ultramodernos. Tudo para manter essa entidade abominável longe do nosso universo, como se estivéssemos segurando as portas do inferno. A cada portal rompido, SCP-2317 se aproxima um passo da liberdade.
E quando todos os 7 portais forem abertos, o devorador de mundos estará livre para saciar sua fome insaciável, consumindo nosso universo em um banquete cósmico de horror inimaginável. E assim, encerramos nossa lista dos 10 SCPs mais perigosos do mundo. Criaturas que desafiam a lógica e a sanidade. Seres que nos lembram da fragilidade da nossa realidade. Deixe seu like e se inscreva no canal 10 Segredos das Sombras. Até a próxima e lembre-se, nem tudo é o que parece.